Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de abril de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 31 minutos, na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro 4, no seu capítulo 1, Esperanças e Consolações. O capítulo é o de número 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrenos. O subtítulo é Felicidade e Infelicidade Relativas. A questão é de número 920. Lá no YouTube nós não temos ninguém ainda, no Facebook também não. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A resposta dos espíritos é peremptória: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode na Terra. Realmente nós não estamos num parque de diversão, né? Num lugar onde tem hospital, presídio, penitenciária, orfanato, asilo, manicômio, sanatório, etc. Não pode ser um lugar de delícia realmente, não é? Mas é possível ser relativamente feliz no nosso mundo, não é? Precisaríamos nos ater mais a praticar as leis de Deus, né? O que geralmente não acontece com o homem, né? O homem, ele normalmente busca os prazeres da vida e, em última instância, lá no final da sua vida, normalmente, ou quando lhe acontece algo inusitado, algo que ele não espera, então ele busca a Deus com mais fervor. E enquanto nós deveríamos buscar a Deus com fervor a maior parte do tempo da nossa vida, de preferência desde o início, não é? Vivermos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, como um infante deve viver, como um adolescente deve viver e como um jovem deve viver, sem esquecer do Criador. Aí seríamos talvez relativamente mais felizes, mesmo no mundo de prova e expiação. Questão de número 921. Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta dos Espíritos: o homem é, na maioria das vezes, o artífice, ou seja, o criador, aquele que engendra, aquele que produz a sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. O nosso mundo realmente é um mundo grosseiro, bastante grosseiro, né? E a gente percebe isso, a extensão dessa afirmação dos espíritos superiores, quando a gente estuda na Revista Espírita, de 1858, acompanha aquele estudo que Kardec faz sobre Júpiter, né? E Kardec faz uma pergunta que me deixou muito envergonhado na época que eu li. Ele pergunta assim: o que seria o melhor homem, a sociedade mais evoluída da nossa Terra, a que atingiu o maior grau de evolução na nossa Terra, em Júpiter? Eles respondem: seria como macacos numa loja de louça. Então, dá para se perceber aí a extensão da encrenca, né? Nós realmente estamos ainda muito aquém do desejável, né? A gente percebe isso no nosso mundo, né? Por inveja, por malícia, por simples ódio, às vezes injustificado, as pessoas fazem mal uma a outra desnecessariamente, né? Por egoísmo, que é o grande mal, a grande chaga da nossa sociedade também. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o homem bem compenetrado
do seu futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É isso que precisamos ter. Nos conscientizar, adquirir a fé a ponto de entender isso que ele está falando. Não é? Aí, mas espera aí, como é que eu adquiro essa fé? Estudando. A única maneira de nós firmarmos, solidificarmos a fé em Deus e na vida futura em nós é adquirindo essas informações, né? Tendo essas informações, entendendo essas informações e produzindo em nós o efeito que elas devem produzir. Não por força de alguém ter falado isso para nós, mas porque elas são racionais, elas atingem o homem na sua inteligência. E atingindo-o na sua inteligência, ele passa a compreender. Não basta se resignar diante do sofrimento. Nós temos que entender por que sofremos. A razão do nosso sofrimento. É isso que nós queremos. É isso que todo homem quer. Senão ele acaba entendendo que Deus é um déspota, é um sádico, não é como muitos entendem, não é? Como muitos o entendem, lamentavelmente dessa forma. E não é isso, não é verdadeiro, não. Tudo o que nos acontece está previsto na sua lei e nós, de certa forma, pedimos, de certa forma não, nós pedimos esse sofrimento, pedimos para passar pelas provas e pelas expiações com o propósito de nos corrigir, não é? E muitas vezes nós fazemos exatamente o inverso, exatamente o oposto. Além de não nos corrigirmos, imprecamos contra Deus, nos revoltamos contra Ele e, consequentemente, agravamos o nosso sofrimento. Então, é preciso nos tornarmos esse homem de bem que ele pede aqui, o homem de bem, o homem bem compenetrado, né, do seu destino futuro, ou seja, o que está reservado para cada um de nós, espíritos encarnados e os desencarnados que aqui sofrem, porque os desencarnados entendem a vida exatamente como nós entendemos. Não é porque desencarna que ele vai se tornar espírita ou porque ele vai ter o conhecimento amplo do mundo espiritual. Não é? A Luz está conosco. Bem-vindo, filha. Ela está desejando uma boa noite e bons estudos a todos. Para você também, filha. Não é porque ele desencarna que ele toma pé de toda a situação, ele se torna um sábio, não é? Ele vai entender a vida como nós entendemos e sofrer como nós sofremos, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão. Não é? Então é preciso nos compenetrarmos no nosso destino futuro, daquilo que nos está reservado. Confiar em Deus. Deus é Pai, é amoroso, é bom e, sobretudo, justo. Não é? Ele quer o bem do seu filho. Ele quer que o seu filho seja feliz. Né? E aquele que se compenetra bem no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. E realmente é mesmo. Né? Para nós parece muito demorado, porque para quem sofre, o tempo passa mais lentamente. Eu não sei se vocês já estiveram numa cama de hospital, espero que não e que não estejam, né? Nunca venham a estar, mas eu estive por algumas vezes. E há duas coisas que nós desejamos muito quando estamos internados numa cama de hospital. É sair dela, né, primeiramente, e depois que venham os nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos nos visitar. Porque nos alegra muito e faz com que o tempo passe de maneira mais rápida. Porque o sofrimento faz com que o tempo passe de uma maneira muito morosa, né? Demore muito a passar realmente. Ele continua, é como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Olha, eu já fui viajante, vendedor, representante comercial, eu sei bem o que é uma hospedaria precária. E realmente faz com que a gente sofra realmente. Né? Mas é por uma noite. Como eu era viajante, eu posava nos hotéis, ou em hospedarias, ou em qualquer lugar que seja, por um pernoite, ou seja, por uma noite. Né? Então a gente sabe, vai sofrer, a única coisa que tem naquele momento, não dá para ter coisa melhor, então vamos encarar. É disso que ele está falando aqui. A vida pode ser comparado exatamente a isso. É um instante na vida do espírito. Um instante apenas, que vai passar rapidamente. Se nós soubermos compreender isso,
não é? E ter a convicção disso, isso vai passar muito mais rapidamente. Não é? E nós seremos relativamente felizes, porque almejaremos estar em estado de erraticidade. Desejaremos estar em estado de erraticidade. Pô, mas é mórbido, pô. Desejar a morte? Sim, desejar a morte. Porque é tudo que nós podemos querer. Né? Morrer bem, desencarnar bem. Por que morre é só o corpo? O espírito não morre nunca? Estaremos sempre na vida, com ou sem corpo físico? Né? Então, desejar a morte não é desejar desaparecer desse mundo. Não é desejar o próprio fim. Pelo contrário. Né? É desejar estar em estado de erraticidade, livre, sem o corpo físico e bem. Por isso que nós devemos compreender isso que ele está falando e entender que realmente a vida é um momento apenas na nossa... A existência é um momento apenas na nossa vida. Ele se consola, diz Kardec, facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea. Olha, ele não está se atendo aqui somente às nossas infrações como espírito, não. Né? Mas nós infringimos diuturnamente as leis da vida corpórea. Né? Nós atentamos contra o corpo, contra a nossa própria saúde. A nossa maneira de pensar é a maior prova disso. Né? Quem pensa bem, quem tem um pensamento equilibrado, quem procura ter um pensamento bom, bons pensamentos, tem uma vida melhor, com uma maior longevidade e com mais saúde. Né? Então o que ele fala aqui de atentar contra a vida física, contra a vida material, a existência corpórea, é exatamente isso. Não é? Pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Quem de nós não os comete? Né? Excessos de toda ordem. Né? Excessos de toda ordem. Nós os cometemos, lamentavelmente. Às vezes, quando nós vamos perceber isso, às vezes pode ser muito tarde. O homem vai perceber no momento em que ele já está, ou no final da sua vida, ou desencarnado. Né? Aí vai ter que arcar com a responsabilidade da sua imprudência. Né? Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Comete o primeiro erro, comete o primeiro desvio, e aí vem um atrás do outro, como consequência, né? E acaba fazendo com que o homem sofra desnecessariamente. Há muitos sofrimentos impostos por nós mesmos. Né? A preocupação, por exemplo, é um deles. Né? Estar preocupado é excesso de vida, ele se preocupa com aquilo que vai acontecer. Né? Como quando nós deveríamos nos atermos a hoje. E não, eu não estou dizendo aqui para nós sermos irresponsáveis, não é isso. Prudentes, sim, mas preocupados, isso é um atentado contra a própria saúde do corpo físico e com a própria saúde mental, emocional e espiritual, sobretudo. Né? Então precisamos entender isso. Quem de nós, desde o início das nossas vidas, eu estou falando de nós aqui, né, porque não posso falar dos outros, mas quem de nós pode se reclamar que passou um dia de fome? Um dia apenas. Dificuldades? Talvez. Fome? Não. E como Jesus disse, não vos preocupeis pelo que vai acontecer amanhã, pelo dia de amanhã. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu com um deles. Então nós temos que atentar para os ensinamentos do Cristo, porque os ensinamentos do Cristo estão contidos aqui no Livro dos Espíritos. Exatamente disso que ele falava. Não devemos nos preocupar. O amanhã, como diziam os antigos, os meus avós, meus pais, minha bisavó, minha tataravó que eu conheci, o futuro a Deus pertence. E é exatamente isso. Por mais preocupados que nós estejamos com a vida, nós não podemos acrescentar um centímetro sequer à nossa existência. Um décimo de segundo à nossa existência.
Não podemos, mais preocupados que nós estejamos, né? Então, precisamos aprender a sermos menos egoístas, até para conosco mesmo, né? E aprender os nossos limites. Nós somos limitados, somos seres com inteligência limitada, com capacidade limitada. Precisamos nos ater a isso e confiar em Deus, confiar irrestritamente no Criador. O homem chega em determinados momentos da sua vida que ele pensa assim: puxa vida, eu não imaginava que eu iria conquistar tudo que eu conquistei. E lá no começo da sua vida ele nem imaginava isso. No começo da sua existência como espírito, ele não imaginava que ia conquistar o que ele conquistou, como diploma, bens materiais, amizades, o carinho, o respeito das pessoas, etc. Né? Ele não imaginava isso, e no entanto ele conquistou. Talvez se ficasse preocupado com isso, não conquistaria. Não é? E ele segue. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Como a gente sempre repete aqui, há muita gente que chega no final da sua existência e diz assim: se eu soubesse o que eu sei agora, eu não teria feito nada do que eu fiz, eu teria mudado muita coisa. Né? Exatamente por essa razão. Pergunta de número 922. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Eu chamo essa resposta dos Espíritos, a questão de número 922, a equação da felicidade. Eu chamo dessa forma, porque realmente é uma equação mesmo. Se nós vejamos, para a vida material, PM igual a posse do necessário. PN. PM igual PN. Para a vida moral, PM é igual a consciência pura e fé no futuro. CP mais FF. Não dá uma equação? Olha a resposta dos Espíritos. Gravem essa resposta. Para a vida material, se nós tivermos a posse do necessário, é o suficiente para nós sermos felizes. E para a vida moral, para a vida espiritual, para a nossa tranquilidade espiritual, a consciência pura, a consciência de não ter feito nada contra ninguém, se nós examinarmos a nossa consciência e constatarmos que nós não devemos moralmente nada para ninguém, já é uma grandíssima felicidade. E também a fé no futuro. Porque o homem que venha a ter a consciência tranquila, a consciência pura, mas que não tem a fé no futuro, ele não tem nada. Porque o homem não é um ser material, o homem é um ser espiritual, que vive neste mundo material com o propósito de conquistar os bens espirituais, de galgar os degraus da espiritualidade, do progresso espiritual. Então a fé no futuro é fundamental, independentemente da nossa situação presente. A nossa situação presente não deve pesar na nossa maneira de entender o futuro. O futuro sempre será melhor. Nós podemos afirmar isso categoricamente. Aconteça o que acontecer, seremos felizes, com a mais absoluta certeza. Questão de número 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro, e vice-versa, segundo a posição? Eu vou contar uma pequena história para vocês aqui para ilustrar essa pergunta de Kardec. A questão de um mês, mais ou menos, 25 dias, eu abri uma conta no Kawaii. Aliás, eu queria comunicar aos nossos companheiros do Instagram que a partir da semana que vem eu vou começar a fazer as lives, e ao invés do Instagram, fazer as lives através do Kawaii. Por quê? No Instagram nós temos 140 seguidores, há mais de um ano e meio de conta. E no Kawaii, em menos de 30 dias, nós temos mais de 700 seguidores. Então, é um contrassenso, falar
para 140 pessoas que nunca têm, né, 1, 2, 3 acessos, né, do que deixar de falar para um número muito maior de pessoas no Kawai. Então, a partir da semana que vem, no canal Cultura Espírita Jaú, no Kawai, @Cultura Espírita Jaú, quem não tiver instalado o Kawai no seu celular pode instalar, porque é somente pelo celular, ele não tem como acessar pelo computador. Quem quiser, faça uma continha lá no Kawai e acesse as nossas transmissões, porque a partir de 500 seguidores, o Kawai dá direito de fazer transmissões ao vivo. Então nós vamos fazer a partir da próxima semana pelo Kawai. Então, no Kawai eu conheci um africano que faz as suas transmissões, o nome dele é Emanuel. E de Moçambique, esse africano. Ele é de um vilarejo do país dele. Nesse vilarejo, para vocês terem uma ideia, eu vou contar só um detalhe. Vou contar dois, que vale a pena ser contado. Eles não têm liquidificador. Liquidificador é só para rico. Liquidificador, coisa que eu conheço desde a minha infância. De 70 anos atrás ou mais. Eu conheço. E acredito que muitos devem conhecer antes disso. Minha mãe teve liquidificador sempre. E não sabem o que é micro-ondas na casa de pobre. Só os ricos, muito ricos, têm micro-ondas. E todas as casas do vilarejo não têm banheiro. Dá para imaginar uma vida como essa? Sabe o que eles comem? Eles pegam palma, folhas de sorgo. Se alguém conhece um pouquinho do que eu estou falando, vai saber o que eu estou falando. Sorgo é um mato que se dá para boi aqui no Brasil. Se planta essa gramínea, tá? Para dar para boi aqui no Brasil. Eles pegam a folha, cozinham a folha e comem, por falta do que comer. Então, aquilo que Kardec está falando é a mais pura realidade. Nós temos, para a nossa vida material, o aposto necessário, não nos contentamos. Não é? Isso acaba trazendo desassossego para a vida moral, não é? E acaba trazendo falta de fé no futuro. Porque nós sempre estamos exigindo mais do que a vida pode e deve nos dar. Que nós não merecemos mais do que aquilo. E não precisamos ter mais do que aquilo. Não é? Então olha a pergunta de Kardec. Aquilo que seria supérfluo para nós, liquidificador é supérfluo. Quebra um, queima, a gente compra outro, compra um melhor e tal. É supérfluo. Totalmente supérfluo. Pode ser considerado supérfluo, apesar de ser um eletrodoméstico necessário e muito útil na cozinha de alguém. Para nós é supérfluo por quê? Porque se queima um, a gente simplesmente não dá nem bola, vai e compra outro e acabou. Né? Então diz que o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segundo a posição, ele está só se atendo à posição social da pessoa. Mas nós podemos também estender esse entendimento para as diferentes condições em cada país. E ele, segundo esse mesmo Emanuel, eu pensei que no começo fosse um certo exagero dele, pois eu passei a segui-lo, faz mais de 20 dias que eu estou seguindo esse rapaz, e realmente é verdade o que ele fala. Realmente é verdadeiro mesmo. Muitos brasileiros mandam dinheiro para esse rapaz. Né? Para vocês terem uma ideia, R$100 é 1.200 meticais, que é a moeda dele. 1.200, é 12 vezes mais, tem menos valor, 12 vezes menos valor que o real. Muita gente manda 100, manda 50 para poder ajudar, para poder auxiliar as pessoas, e a maioria deles tem AIDS. Para colaborar, para ajudar ainda, eles têm AIDS. Então vamos ler a resposta dos Espíritos. Eles respondem sim, de acordo com as vossas ideias materiais. Cabe exatamente naquilo que eu acabei de falar. As nossas ideias materiais, para as nossas ideias materiais, o que para uns é supérfluo, para outros é o necessário, mas segundo as nossas ideias. Porque lá eles não têm liquidificador, não têm micro-ondas, não tem banheiro, as casas são precaríssimas, não é? E ele entrevista a irmã tem um apelido de Dona Bela. É uma jovem de 35 anos, com 7 filhos,
filho mais velho tem 20. Quer dizer, ela teve o primeiro aos 15. Já é casado, ela já é avó aos 35 anos. O sorriso que esta senhora exibe é algo contagiante. A felicidade, o sorriso que ela exibe. Né? Então, nós precisamos levar em conta isso que ele está falando, essa resposta dos Espíritos. Né? De acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os caprichos ridículos. Ele chama os nossos caprichos de caprichos ridículos, porque muitos deles são. Há mulheres, e eu estou me referindo àquelas de muita vaidade, que são infelizes porque o nariz é um pouquinho torto, ou porque é um pouco achatado, ou porque é um pouco pontudo. É impressionante, se submetem a cirurgias plásticas caríssimas e muitas perdem a vida desnecessariamente. Isso é ridículo. Têm saúde, muitas delas são belas, são bonitas e se submetem a esse tipo de capricho ridículo. Não é? Vale lembrar que há pouco tempo faleceu aquela moça, não sei se ela era modelo, trabalhava lá no SBT. Estava descontente porque tinha gordura no joelho. Foi fazer cirurgia e acabou desencarnando. Gordura no joelho, gente. É um absurdo. Nós não devemos. As pessoas hoje em dia têm arroz, feijão, ovo, uma salada e passa fome. Isso não é bom. Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Nós criamos uma situação no nosso país de tal conforto, de tamanho conforto, que isso que você falou não serve. Arroz, feijão e ovo não é mais alimento. Eu levei, quando garoto, eu era office boy no centro da cidade de São Paulo, e muitas vezes eu levei marmita com arroz, feijão e ovo. Muitas vezes. Qual o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Né? E, por azar, algumas vezes a minha marmita azedava. Por algum problema que tinha, a marmita azedava e eu ficava sem comer o arroz, o feijão e o ovo. Não é? Então, nós precisamos entender a vida de outra forma. Os caprichos que nós fazemos realmente são, como ele está afirmando aqui, ridículos. Não que nós devemos nivelar a vida por baixo, não é isso. É entender a vida. Sermos submissos à vontade de Deus e, sobretudo, às exigências que nós fizemos antes de encarnar. Nós é que pedimos essa situação. Aqueles irmãos que lá estão na África, nesse lugar que eu citei, não estão lá por acaso. Não é imposição de Deus, pela imposição de Deus que eles estão lá. Não foi Deus que os colocou lá aleatoriamente. E nos Estados Unidos, da América do Norte, um dos países mais ricos do mundo, aleatoriamente. Não é? Não existe capricho nas leis de Deus. As leis de Deus são perfeitas. Desde todo sempre. Quem pede as dificuldades somos nós. Nós pedimos essas dificuldades. Nós pedimos para vivenciar essas dificuldades. O problema é que o homem pouco se resigna diante delas. E quando o homem não se resigna, ele perde todo o trabalho que ele fez ao longo de uma vida. Ele desencarna, talvez, igual ou pior do que quando ele veio para o mundo material. Perde todo o trabalho, começa a reclamar, porque as pessoas têm o hábito de reclamar sobre tudo, né? Por todas as coisas que lhe aconteçam. Reclamam de tudo. Se não tem emprego, reclama que não tem emprego. Se tem emprego, reclama que tem emprego, porque o colega de trabalho é assim, o colega de trabalho é assado. Se não tem um bem qualquer material, reclama porque não tem. E quando adquire, reclama porque é caro o IPTU, porque é caro manter o carro, é caro as peças do carro. Poxa, é o hábito que nós temos de não sermos resignados diante das dificuldades. Nós não estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para resolver problemas. E é exatamente isso que a doutrina espírita tenta nos ajudar, aprender a resolver problemas. Então, se eu for espírita, isto vai deixar de existir? Não, ao contrário. Você vai ser chamado a resolver problemas piores ainda.
Porque você vai adquirir capacidade, discernimento. Essa é a realidade. Não é? Então, eu repito, não é nivelar por baixo. Não, você quer nivelar por baixo para que todo mundo seja igual por baixo, miseravelmente. Não, muito pelo contrário. Ao contrário. Todos temos que ter conforto, mas todos temos que ter conforto. Não o brasileiro ter conforto, o norte-americano ter conforto, e quem mora lá na África não ter conforto nenhum, absolutamente nenhum. Quer dizer, se houvesse uma equidade, uma distribuição, né, uma equidade entre os bens materiais, o necessário não faria falta a ninguém. Porque nós precisamos, para a felicidade na Terra, a posse do necessário, não a posse do supérfluo, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa que o senhor falou, que acho que é muito importante. Ter entendimento, porque eu estou passando por aquilo, que é o que a doutrina espírita ensina, né? Isso é muito importante. Eu vejo assim, eu costumo uma vez por ano ir ao meu guarda-roupa, e às vezes eu falo, tem tanta roupa que eu não uso, e tem uma pessoa precisando. Então, são coisas pequenas e que, às vezes, tem gente que queima a roupa, que joga, né? E não vê que um irmão está precisando. Então, a doutrina dá esse entendimento. Se está no meu guarda-roupa, está me sobrando, mas está faltando para alguém. Com certeza. Por que não doar? Por que não doar? Por que não mandar para um bazar? Isso pode ser com sapato. As pessoas em casa, às vezes, quando passam, pedem dinheiro. Dinheiro eu não dou, mas eu ofereço um prato de comida, se eu tenho um lanche, uma fruta, sabe? Então, são pequenas coisas e muitos não abrem a porta, muitos, tudo bem, a gente não tem segurança aqui. Você já abriu o portão, mas veja pelo vitrô, saia, não se aproxime, pergunte, sabe? São ações do dia a dia que vai fazendo a gente ter o entendimento e entender também, como o senhor falou, não preciso abdicar do meu conforto. Mas eu também posso ajudar um outro. Não é se colocar no lugar dele. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Não. É observar o outro e no que eu posso ajudar, né? Da minha situação, melhorar a minha e, se eu puder, também a dele. Sem dúvida. Então, isso que eu acho importantíssimo na doutrina, o entendimento da situação, das condições que nós estamos. Exatamente. A gente muda, com certeza. Concordo. É isso mesmo. E é possível fazer isso. O melhor de tudo é que é possível. Né? Para os quais, depois de caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. O que você acabou de falar, Dani, a compreensão. É preciso ter compreensão, entender. Eu chamo o trabalho dos espíritos superiores de um trabalho de esclarecimento da humanidade. A humanidade precisa ser esclarecida a respeito dessas verdades. Há 2000 anos Jesus falou, deturparam tudo. Os estelionatários da fé deturparam tudo. E o Espiritismo veio, como terceira revelação, exatamente restabelecer essas verdades. Mostrar para o homem aonde estão os seus verdadeiros interesses, que não estando somente na matéria, estão também na matéria, mas principalmente nos bens espirituais. Né? Então é preciso entender, entendimento, compreensão, né? Para a gente poder mudar a nossa realidade, a realidade do nosso mundo. Porque quando o mundo for um mundo melhor, quando ele estiver se transformado num mundo melhor, nós não estaremos mais discutindo essas coisas. Essas coisas passarão, né? Não vai ser mais motivo de discussão. As discussões vão girar em torno de outras necessidades, e não mais das necessidades prementes do corpo apenas, né? As necessidades físicas. E ele segue, sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras, vamos transformar em reais para melhor entendimento, eu vou ler como real, tá bom? E visse reduzida para 10 mil reais, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo-se o que chama a sua classe,
ter bons, ele coloca cavalos e lacaios, vamos colocar carros e empregados, satisfazer a todas as suas paixões, etc. Porque muitas vezes é só pela satisfação da paixão. Tivemos um garoto de 22 anos, se não me falha a memória, em São Paulo, no último final de semana, questão de 2, 3, 4 dias atrás, com um Porsche, um carro de mais de R$1 milhão, matando um pai de família de 42 anos de idade, ele bateu atrás desse carro, e esse senhor que estava trabalhando morreu. Imagine, uma colisão traseira, matar o motorista. Imagine você, né? Por pura paixão. Simplesmente por pura paixão. É riquíssimo, o garoto é riquíssimo, a família é riquíssima, né? E simplesmente a mãe veio, tirou ele de lá, não aconteceu absolutamente nada com ele. Não fez exame de bafômetro, não fez exame de nada, né? Satisfação pura da paixão humana. O que esta mãe que veio, tirou ele, porque ele cometeu um crime, ele cometeu um assassinato. Não foi apenas um acidente de trânsito. Não foi um acidente de trânsito. Foi um assassinato. Ele matou o pai de família, né? O que essa mãe está ensinando para esse rapaz? Não pode fazer que eu banco, pode fazer que eu pago. Não é? Então, esse tipo de paixão humana, esse tipo de cometimento, né, que tem que ser esclarecido para o ser humano. O que esse rapaz assumiu? Que tipo de compromisso este espírito que hoje tem 22 anos de idade e a sua mãe, que tipo de comprometimento eles assumiram para o futuro como espíritos? Será que vão reencarnar lá na África, onde mora o Emanuel? Pode ser. Pode ser que vão pedir uma situação como essa para aprender a humildade, o respeito, a empatia, a caridade e coisas do gênero, porque é por isso que o espírito pede essas situações. O espírito não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas ele pede essa situação exatamente por essa razão. Porque uma mulher muitas vezes não tem o corpo ideal, o corpo considerado hoje ideal, né? Porque a ditadura da moda diz que o corpo ideal é magro e tal, não é? A mulher não tem esse corpo, se sente totalmente infeliz ao longo de uma vida. Será que não foi esse espírito que pediu essa situação para não cair na mesmice da burrice de enveredar pelo caminho da vaidade? Será que não? Com certeza sim, com a mais absoluta certeza. Ah, por que será que eu sou tão pobre, eu tenho somente o necessário, eu não consigo conquistar o que todo mundo tem? Será que você não teve no passado e não agiu como esse garoto do Porsche? E hoje você pediu o mínimo possível para poder viver, para não cometer a mesma estupidez que você cometeu no passado? Com certeza absoluta. Que é o espírito que engendra, não é, que faz a sua encarnação. É ele que pede a maneira pela qual ele quer reencarnar. E acaba reencarnando dessa forma que nós falamos. Muitos deles em países como a África e outros, onde o sofrimento é muito grande. Porque ele precisa aprender. Nós estamos aqui para aprender, não é? E ele segue, sem dúvida. Desculpe, mais para frente. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima, quando, ao seu lado, há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. A minha avó Isabel era uma espanhola que veio da Espanha na década de 40, meados da década de 30, início da década de 40, se eu não me engano. Ela e meu avô. E vieram em 2 navios separados, se encontraram no Brasil e casaram, 2 espanhóis. Um de Cádiz e um de Múrcia. E a minha avó dizia assim: em dias de mucho, víspera de nada. Em dias que se tem muita coisa, é véspera de nada. Não é? Porque ela passou tanta necessidade, ela passou tanta fome, tanta necessidade na Espanha dessa época,
que ao vir para o Brasil, ela ficou entusiasmada com aquilo que ela viu. E mesmo assim, com toda a abastança que ela tinha, porque na casa do meu avô havia muita fartura de comida, eles moravam num sítio, muita fartura mesmo de comida. O papai, ele tinha o hábito de comprar muita comida, porque ele teve muita comida na infância, então ele não admitia ter pouca comida em casa, né? Mesmo com toda a fartura de comida que ela tinha, ela jamais permitiu que alguém, mesmo morando, por exemplo, na nossa casa, quando depois de ficar viúva, ela permitiu que o neto jogasse um grão de arroz fora. O que se joga hoje fora faz falta amanhã. Então, não é olhar, e ela dizia assim, você não precisa olhar para trás para ver quem está passando necessidade, basta você olhar do lado. E é verdade, é a realidade. Quando ele diz aqui que o homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, não precisa. Basta você olhar para o lado, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, que muitas vezes está sorrindo, até por uma questão de convenção humana, mas está chorando por dentro pela necessidade, pela falta do necessário. Não é? Então é preciso compreender isso, é preciso nós entendermos esta situação, a realidade do nosso mundo. Eu não sei se o senhor viu, mas acho que sim. Recentemente, aquele vídeo daquela avó cubana com o neto no mercado, né? Eles sim, entraram no mercado, é uma senhora, um senhor e uma jovem, né? É um menino, acho que é um neto, não me lembro. Foi uma menina ou um menino, uma coisa assim. Felizes na quitanda, uma banana, né? E a gente com tanto capricho, né? Reclamando, comendo todo dia. E eles, então, né? Naquela felicidade, que imagina entrar no mercado. E né? ver tanta fartura, né? Tanta fartura, e a gente entra às vezes e reclama, não sei o quê, pô, mas você está comprando, você está levando. Este jovem, Emanuel, lá da África, que eu citei, um brasileiro aqui no Brasil, manda um pequeno filme, um filmetezinho que ele fez, dentro de um atacadão, igual esse que nós temos aqui em Jaú. Ele começa o videozinho que ele postou dizendo assim, vocês estão mentindo para mim, pô, o brasileiro é mentiroso. Isso não existe no Brasil. Isso pode existir nos Estados Unidos, algum outro, mas menos no Brasil. Olha quanta fartura, quanta coisa. Isso não existe. Olha a mentalidade, olha a realidade que esses nossos irmãos vivem. E que para nós é tão comum, faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia, e nós não valorizamos. Na nossa casa perdem coisas. É o que você falou da banana para o cubano. A senhora ficou extasiada, ela, se eu não me engano, ela que era fã de frutas, inclusive de banana, sobretudo. Quantas espécies de banana existem aqui no Brasil? Tem pequenininha, grandinha, grossinha, magrinha, tem um monte de banana aqui. Ela era fã de banana, né? Vai ver que não come banana lá, ou não tem, no país não tem banana assim com a fartura que deve ter, lamentavelmente, né? Então é preciso que nós tenhamos esse tipo de consciência. Acho que a internet, ela está fazendo pela cultura das pessoas, especialmente pela cultura moral, né? Abrindo esse horizonte, abrindo essa realidade, essa verdade que existe em vários lugares e que nós desconhecíamos, não fosse a internet. Porque as mídias sociais, as mídias, né, que a gente conhecia antigamente, as televisões, rádio, etc., jornal, eles retratam muitas vezes, mas de forma velada, de forma disfarçada, de forma atenuada. Eles colocam uma espécie de véu sobre a realidade, quando lhes interessa, é claro, né? E a verdade não chegava nua, crua para a gente. Hoje chega, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a violência, em que ponto está a violência no trânsito, a violência entre as pessoas, entre os vizinhos, a fome, a guerra, as mortes, né? O terror que as pessoas cometem uma contra as outras, né? Isto, as pessoas eu não vejo isso não, porque isso não me devia interessar. Devia interessar porque é necessário nós termos conhecimento da realidade e saber o quanto nós somos felizes.
O quanto nós somos felizes. Nós somos muito felizes. Muito, extremamente felizes. Nós que não valorizamos. Né? Os mesmos antigos que eu citei diziam assim, o homem só valoriza determinadas coisas depois que perde. E é a pura realidade. Depois que nós perdemos aquilo que nós temos, é que nós valorizamos. Né? E aí vai tudo que nós conhecemos, né? Esposa, esposo, filhos, carro, casa, tudo que quando você perde, puxa vida, não era tão ruim como eu pensava, a coisa está me fazendo muita falta agora. Né? A minha mãe também era filha de espanhóis, né? E às vezes a gente reclamava, mas essa comida, mas essa coisa, quando jovens, ela ficava muito brava. Ela falava, eu vou pegar vocês e dar uma voltinha aqui em Jaú, né, no Hospital Manuel Carvalho. Pessoas que não podem comer, que não se alimentam, né, que estão lá, né, naquela situação. Aí vocês vão dar valor a coisas tão pequenas, exatamente, né, como exatamente. sentir o sol, pessoas que não podem sair, como sentir o sol, né, como você comer uma fruta, são coisas assim. E eu volto a falar de novo, o Espiritismo traz muito esse olhar para essas coisas, isso é muito importante. Eu aprendi muito, então é muito importante esse olhar espírita para essas situações. Então, essas perguntas, né, de Kardec para os espíritos são fantásticas, né? O livro dos espíritos é assim, eu acho que é na quarta vez que eu estou fazendo e eu tenho que fazer mais outra, e assim, é bom para a gente. Pelo menos eu acho que momentaneamente a felicidade, né, relativa, ela vai acontecendo. E é importante que ela exista, porque muitos não têm nem essa felicidade relativa. E quando você começa a entender, compreender as coisas, fazer essa leitura de mundo, essa leitura do outro, né, por que estão passando por isso? Quando falou lá em fé no futuro, eu entendo a fé nada mais como confiar, né, que eu tanto aprendi no Centro Espírita. Confiança no Criador. Exatamente. Essa é a fé. Confiar, né? Sobre todas as coisas. Sempre. A importância da doutrina para a gente entender. Esse é um capítulo assim que, né, é muito esperançoso. Muito esperançoso. A gente precisa praticar, entender e praticar. Vamos lá, questão de número 924. Pergunta Kardec: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Resposta: o atingido, aquele que sofre esses males, deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Então as reclamações a respeito das coisas que sucedem na nossa vida é o melhor meio de perder o trabalho. Não é? É aí que o homem perde o trabalho, perde toda a tarefa todo o trabalho que até ali realizou. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Por quê? Porque intimamente nós sabemos, nós temos a intuição da perpetuidade da vida, da existência. O espírito tem essa consciência, todos, indistintamente. É do espírito. Nós sabemos a nossa origem. Nós sabemos que nós não somos seres materiais. Intimamente nós temos esse conhecimento. Né? E, no entanto, muitas vezes nós não acordamos para essa realidade ou não nos damos conta dessa realidade. Né? A Marlene Branco está conosco. Bem-vinda, viu, Marlene? Desculpe, eu estava sem som, mas eu já coloquei som aí no nosso vídeo, tá? Desculpe que eu esqueci de abrir o som. Foi uma falha minha aqui. Obrigado pela sua presença. Questão de número 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los, no plural? Resposta: esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam a lei do presente. Fortuna não é um favor. Fortuna não é dada aleatoriamente, como qualquer outra coisa, nem a miséria, nem a beleza física, nem a feiura, nem um aleijão, uma cegueira.
uma surdez. Nada é aleatório. Tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de uma sequência de acontecimentos necessários ao espírito. Nós temos o livre-arbítrio e nós pedimos esta encarnação para passar por isso nesta encarnação, não é? E você pode pedir, por exemplo, o espírito pode pedir sem merecimento qualquer encarnação que ele quiser. Ele não tem merecimento, por exemplo, para ter a fortuna, ele pede para ter uma vida de rico. Se Deus entender que isso é bom para ele, Deus pode conceder. Resposta dos espíritos, não sou eu que estou falando, não. Resposta dos espíritos superiores. Ele pode conceder uma encarnação segundo o próprio entendimento do Criador para aquele espírito. O que ele fizer com a encarnação que lhe é concedida é problema dele. É ele que vai responder por isso. Então nada é favor. Nada é por favor. Nada é de graça. Nós é que pedimos as determinadas circunstâncias da vida. As expiações e as provas. Questão de número 925. Por que Deus beneficia com os bens a fortuna? Desculpa, foi essa que nós lemos, né? A resposta, esse não é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente, mas sabei-o. A fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Perigosa por quê? Porque favorece as paixões. Né? O homem dá asa, né? Às paixões. Ele faz tudo aquilo que ele, sem dinheiro, não teria condições de fazer. E acontece que ele mete o pé na jaca, ele mete o pé na lama cada vez mais. Né? Ele vai se afundar como espírito cada vez mais. Se ele der asa para essas paixões, ele vai se afundar mais cada vez como espírito. E vai ter que arcar com essas responsabilidades. Eu não queria estar na pele de um cara desse. Eu prefiro a miséria, sinceramente. Não é gostoso viver miseravelmente, mas é muito mais preferível em relação à torpeza que pode vir a acontecer na vida daqueles que têm muito dinheiro. Questão de número 926. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Resposta. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Necessidades artificiais. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. Conheço gente que, enquanto não comprou uma casa num bairro chique de Jaú, não se contentou. Depois que comprou, foi obrigado a vender porque não podia manter. Então, quanto aborrecimento ela não poderia ter deixado de vivenciar se não fosse esse tipo de ideia estúpida? Absurdo. Absurdo, completo. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova, que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Faz parte do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças. Questão de número 927. O supérfluo, pergunta Kardec, não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Resposta dos Espíritos.
O homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. E aqui eu lembro um fato recente, vamos dizer assim, em termos de história, bastante recente, né? Quando ele fala, se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado, eu lembrei desse fato. Na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Grande Guerra, em agosto de 1945, os Estados Unidos da América do Norte estavam conquistando as ilhas próximas ao Japão para poder chegar a atacar o Japão. Quando eles conquistaram Okinawa, eles começaram a atacar o Japão. Para vocês terem uma ideia, num desses ataques, com bomba incendiária, napalm, eles mataram mais de 500 mil japoneses num dos ataques que eles fizeram. 500 mil pessoas. E sabe o que o governo japonês fez? Absolutamente nada. Eles deveriam, diante disso, porque as duas bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki seriam desnecessárias se o governo chinês fosse menos orgulhoso, menos vaidoso, menos prepotente, menos cioso de si mesmo e pensasse mais no povo. Que só esse ataque com bombas incendiárias, onde se matou mais de 500, meio milhão de pessoas, seria suficiente para o governo chinês entender que a guerra estava perdida, né? Então, quando ele diz aqui, se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado, ele está, por exemplo, se referindo a um fato como esse. E há tantos outros, né, de ditadores pelo mundo que mataram milhares, milhões de pessoas simplesmente por vaidade, por orgulho, simplesmente por isso, né? Então, às vezes, não é só a falta do necessário que causa a dor e o sofrimento no homem, é também essa ação impensada de outras pessoas que têm o poder na mão e acabam não pensando no próximo como deveriam pensar. Questão de número 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Pergunta Kardec. Resposta. Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. Toda vez que eu leio essa questão, eu me lembro de um poeta, compositor, cantor da música popular brasileira. Eu sempre me esqueço do nome dele, mas era um cara bastante conhecido. Ele fez aquela música Amélia, que todos nós conhecemos, né? Ai, que saudade da Amélia, era aquela mulher de verdade e tal, passava fome e tal, né? Todo mundo conhece. Mário Lago, exatamente, Mário Lago. O Mário Lago contou, eu vi ele contar essa história na televisão, dizendo o seguinte: meu pai queria que eu fosse advogado. Eu estudei, entrei na faculdade do Largo São Francisco, se não me falha a memória, que é a melhor faculdade de advocacia que tem no Brasil, ou era, não sei se ainda é a melhor. Ele entrou, estudou ali, tirou o diploma de advogado. No dia da sua formatura, ele pegou o diploma, chegou para o pai e falou: está aqui o meu diploma. Agora só fica com ele porque eu vou ser cantor, eu vou ser artista. Porque ele era ator, cantor, compositor e tal. E ele foi ser o Mário Lago que todos nós conhecemos. Cantor, compositor, ator, poeta, declamador e etc. Tudo aquilo que nós conhecemos. Então, muitas vezes, né, os pais são aqueles que criam essas situações de infelicidade para os seus filhos. Por, como ele diz aqui, desviarem do caminho traçado pela natureza. A natureza do Mário Lago era ser aquilo que ele foi ao longo da vida dele, e não um advogado. Ele não tinha vocação para isso.
embora tenha estudado, tenha se formado na melhor faculdade de advocacia que tinha, ele não foi talhado para essa finalidade. Muito bem, vamos marcar aqui a questão de número 928A para a próxima quarta-feira. 928A. Se ninguém tiver nenhuma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa, aquilo que nós falamos até agora, este é o momento. Para mim está tudo ok. Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido a todos os nossos irmãos que estão conosco a esquecerem os seus encontros e desencontros desse dia para elevarmos o nosso pensamento, mentalizando a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso modelo, mestre e guia da humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com o nosso mestre, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.